o nosso contato com a Luciana. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por nos atender. Boa tarde. Eu é quem agradeço o convite. Quero desejar uma boa tarde a todos os ouvintes, né, da TV Alesp e agradecer por ter chamado o Conselho Regional de Farmácia nesse momento tão importante que estamos vivendo, né, da Covid. Inclusive, nós acabamos de sair da semana do uso racional de medicamentos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Luciana, gostaria que você contasse para a gente, né, de acordo com o levantamento feito por vocês, quais foram os medicamentos mais vendidos durante esse período de pandemia, entre os meses de março, abril e maio? O que é que as pessoas têm comprado e procurado nas farmácias? Nas estatísticas, a gente percebeu que a vitamina C foi a campeã de vendas, seguido do paracetamol, dipirona e a famosa hidroxicloroquina, né, que chegou a faltar na farmácia por conta da procura, do aumento da demanda. Esses foram os medicamentos que a gente mais percebeu um consumo elevadíssimo. Interessante, né? Agora, quais os riscos para a população ao comprar remédios sem prescrição médica, né? Esse negócio da cloroquina foi um fato aí. Quando falaram lá nos Estados Unidos que seria um bom tratamento para a Covid-19, aqui no Brasil já se esgotaram os medicamentos das prateleiras, antes mesmo que esse remédio se tornasse de uso controlado, né? Exatamente. Foi uma procura, uma demanda espontânea da população, né? Ouvindo nos veículos de comunicação os estudos que estavam sendo realizados, o início do tratamento nos hospitais, a nível hospitalar, e as pessoas foram em busca desses medicamentos na farmácia, que, como você mesmo disse antes, eles não eram medicamentos controlados, com retenção de receita. Eram até medicamentos orientados para venda com prescrição, mas não com retenção. E isso gerou uma procura muito grande, né? As farmácias, elas não conseguiram conter a venda desses medicamentos e ele acabou rapidamente. E acabou até prejudicando alguns pacientes, porque esse medicamento ele não era novo, mas ele tinha um estoque pequeno, porque ele é um medicamento que é indicado para malária, e para outras doenças como artrite reumatoide ou lúpus. Então, acabou prejudicando os pacientes que já faziam uso desse medicamento, que já não encontravam mais o medicamento na farmácia. Daí a Anvisa acabou enquadrando a hidroxicloroquina entre os medicamentos controlados, né, de controle especial da lista 1. Agora a gente só compra esse medicamento mesmo na farmácia com prescrição médica e que fica retida no controle especial. Fernanda, você citou que entre os medicamentos mais procurados pelas pessoas está a vitamina C. Muitas pessoas dizem, eu vou consumir a vitamina C para aumentar a imunidade. Gostaria que você falasse um pouco sobre os riscos que o uso da vitamina C indiscriminadamente pode causar. Eu posso tomar vitamina C sem receita médica? Tem uma dosagem, né? Então, na verdade, a vitamina C, qualquer vitamina, né? Qualquer vitamina a gente deve tomar se estiver com deficiência dela. E não tomar por conta e risco. Então, mesmo as vitaminas, elas têm que ser prescritas por profissionais habilitados, médicos, nutricionistas, né? E a vitamina C parece, é só uma vitamina. Mas como qualquer outro medicamento, ela tem efeitos colaterais. Ela pode causar dores de cabeça, vômitos, diarreias, são efeitos indesejáveis, né, de quem toma em excesso a vitamina. Então, qualquer medicamento, a gente fala, mesmo os isentos de prescrição, eles não são isentos de efeitos colaterais e também não são isentos de orientação. Né? Por isso que a gente pede para que sempre procure o profissional farmacêutico quando for em busca de algum medicamento, mesmo para aqueles que não necessitem de receita médica. Agora, Luciana, é importante também eu te fazer um questionamento. Por exemplo, e os profissionais aí, aliás, os pacientes que estão acostumados a fazer uso de remédios contínuos, né? Ou remédios aí que necessitam da receita e às vezes não conseguiram ir até o médico. Por exemplo, pessoas do grupo de risco que teoricamente não poderiam sair de casa.
há uma flexibilização em relação a essas receitas? Aceitam receita de forma digital ou não? Não existe nenhuma flexibilização em relação a isso? Não existe sim. Inclusive, já estava regulamentada a telemedicina, né, no Conselho Federal de Medicina, e as farmácias elas podem aceitar as prescrições eletrônicas. O que a gente não pode confundir é a prescrição eletrônica com a prescrição digital, né? Tem uma diferença aí. A prescrição eletrônica, ela segue uma resolução e ela tem que ser prescrita dentro de alguns parâmetros estabelecidos pela própria Anvisa, o Ministério da Saúde. E ela tem uma chave de segurança, né? Ela segue os preceitos lá do IPI Brasil, né? E a gente só consegue atender na farmácia as receitas que são prescrições eletrônicas, né? O médico ele prescreve por meio eletrônico para o paciente. O paciente ele tem que disponibilizar para a farmácia o PDF dessa receita para que possa ser verificada a veracidade da receita, para que a gente não corra o risco de ter fraudes, né, na questão da prescrição. Então, não basta o médico só mandar no WhatsApp a receita que ele precisa entrar numa plataforma eletrônica, ele tem que ter acesso a uma assinatura digital, para que ele possa prescrever e a farmácia possa dispensar esse medicamento de forma digital, sem que o paciente tenha que se dirigir até a farmácia, porque daí a farmácia ela pode estar entregando esse medicamento na casa do paciente, sem ele ter que sair de casa. Mas você acredita que os profissionais já estão adequados a essa norma ou ainda existe uma fase de transição? Nem todos, né? Existe uma fase de transição, inclusive os conselhos, porque o médico, o prescritor, ele tem que ter a assinatura digital, ele tem que ter esse certificado. Esse certificado tem um custo, né? Eu acho que hoje em torno de uns R$ 200 por uma assinatura por 3 anos. A gente encontra em vários portais do próprio governo, né? Dá para comprar pela Caixa Econômica e alguns outros sites aí disponíveis, facilmente encontrados na internet, mas tem um custo. Então, tanto o Conselho de Medicina como o Conselho de Farmácia estão tentando disponibilizar, nessa época de pandemia, esses certificados digitais de forma gratuita, mas ainda isso não acontece. Nós temos a plataforma, o verificador, né, do ITI Brasil, que é uma plataforma do governo, ela é gratuita, mas para você ter acesso à utilização, você tem que ter o certificado digital, né? A sua assinatura digital. E a gente tem visto uma movimentação muito grande agora, porque apesar de já existir, a telemedicina ainda não era um uso comum no Brasil, né? Então, os conselhos têm orientado os seus profissionais em relação a isso, mas nem todos estão adequados, não. O mercado ainda está se adequando. Luciana, então, para esclarecer, às vezes as pessoas ficam um pouco desesperadas, estão em casa, como o Guga falou, não podem sair, não vão ao médico. Então, não vale você tirar lá uma foto da receita, tem que ser realmente um documento, como você citou, com assinatura, dentro das normas, né? Perfeitamente. Inclusive, isso acaba causando uma certa problemática no atendimento, porque os pacientes ainda não têm muito acesso a esse tipo de informação, é tudo muito novo, e às vezes eles acham que é má vontade da farmácia, meu médico disse que pode. Então, ainda, os próprios profissionais estão buscando o entendimento de como funciona essa plataforma, mas hoje a Anvisa ela só permite a venda, principalmente dos medicamentos controlados, de antibióticos, né, que o paciente ele não consegue adquirir sem prescrição médica. Mas eu acredito que o mercado vai se adequar, é uma questão de tempo, né, aí de poucas semanas, para que todo mundo entenda como é que funciona todo esse sistema. Mas as grandes redes, na verdade, já estão trabalhando em plataformas de empresas até privadas, né? Tem algumas empresas privadas que também trabalham com isso e já vêm operando isso. Aí os médicos estão se adequando pouco a pouco, né, à necessidade de toda a população, porque de verdade a busca não era tão grande como está, né? Está tudo numa velocidade muito rápida por conta da pandemia. Mas é possível, sim. Luciana, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira.
até o próximo encontro aí, podendo sempre informar a população em relação a essas questões de medicamentos, né, Luciana? Muito obrigada. Eu só queria encerrar Pois não. as pessoas com tantas dúvidas em relação ao uso de medicamentos nessa época, que não se sintam constrangidas em procurar o farmacêutico dentro das farmácias, porque a gente tem os farmacêuticos e nós temos os balconistas que auxiliam o farmacêutico. Então, quando a população tiver dúvida, procure sempre o farmacêutico. Ele geralmente está de jaleco, com um crachá identificado farmacêutico. É um profissional de nível superior, né? Estudou aí cerca de 5, 6 anos para se formar. E um profissional de fácil acesso, um muro de proteção para as pessoas antes de consumir o medicamento, e ele pode esclarecer todo tipo de dúvida, né? Como tomar, em que horário, se eu posso tomar um medicamento com outro, que a gente chama de interação medicamentosa, que não tenham vergonha de perguntar. Esse profissional, ele está em todas as farmácias, né? E estamos aí para ajudar a população. Um profissional super importante e reconhecido em todos os países, e no Brasil a gente percebe uma subutilização desse profissional. Então fica aí uma dica para que a população não se automedique, né? E procure o profissional farmacêutico, que ele vai saber orientar aí todas as dúvidas que vêm surgindo nesse momento. Muito obrigado, Luciana Caneto, que participou com a gente desse jornal da Rede Alesp nesta terça-feira, não é mesmo, amor?